Olá, boa noite. Como estão todos? Vamos Bem-vindos sejam a este espaço. Vamos começar a nossa 241ª jornada de oração. Vocês estão aonde? Por aí, não é? 241ª jornada de oração. Estamos todos em oração. Estamos na 241ª jornada de oração. Olá a todos, sejam bem-vindos. Faz farinha boa, não faz? Olá, Bânia, Amaral, está tudo bem? Ana Lopes, Anabela Menezes, boa noite. Helena Martins, boa noite. Um abraço de luz, grande, enorme. Lília Vitória, boa noite. Cláudia Figo, boa noite. Maria de Souza, boa noite. Fátima Branco, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Teresa Neto, boa noite. As figurinhas dos meus santos que estão aqui na parede são tão giras. O santo tirou os óculos e abre a boca assim para o infinito. Ai, Jesus. Deve ser a fazer a oração. Elizabeth Menino Rosário Santos, boa noite. Mónica Gomes e Paula Marcelino, boa noite. Lúcia Maria Santos Maria, boa noite. Beijinhos. Diolinda Gonçalves, boa noite. Helena Reis, Rita Muniz, António Luís. Um abraço grande, António. Graziela Calado, boa noite. Fernando Aquino, vamos aqui ajudar o Fernando Aquino que ele precisa ir de mais dinheiro. Lourdes Tavares, depois diz, não tenho que dizer nada, não. João Gabriel, um dia de cada vez, com muita calma, paciência e amor. Não deves desistir, não. Rui Carvalho, um abraço grande. Anselmo, vamos ajudar também o Anselmo, vá. Boa noite. Ana Antunes, boa noite também. Fátima Beijoco. Sim, mais ou menos. Jasmine Rosa, Ana Sofia Correia Trovão. Não é que me deixam bem disposta, é as patifarias que estes santos fazem, mas eu não estou acompanhada aqui. Eles estão na terra deles. São Francisco está à Itália. Zé Luís, boa noite. Bem, alguém não se esqueça de mim, está bem? Que eu não tenho andado assim muito bem. Estou um bocadinho melhor agora, mas não tenho passado bem o dia. Conceição Ribeiro, Micaela Correia. Tem que cair o coisa. Então, bem-vindos todos e muito boa noite. Tânia Silva, um abraço de luz. Muito boa noite e então vamos iniciar a nossa jornada de oração. Vamos só aqui dizer umas palavras para todos nós, não é? Paula Marcelino.
Vamos lá ajudar-se uns aos outros, está bem? Bem, nunca devemos tomar nada na vida como certo. Como tenho vindo a dizer, as coisas são temporárias. Precisamos ter uma grande consciência para que não tomamos nada como certo. Porque um dia, um descuido, e quem sabe às vezes a própria vida, faz com que algum acontecimento se dê para que nós possamos perceber exatamente que não temos dados adquiridos e não temos nada como certo. Não quer dizer que possamos estar sempre a pensar nisso. Basta nós termos consciência da nossa própria imortalidade e da passagem que nós estamos a fazer aqui nesta terra. Mas também nunca é demais nós, às vezes, a refletirmos e pensarmos que não temos nada como certo, que não somos propriedade de ninguém e não somos propriedade e ninguém é propriedade nossa. Estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros, muitas vezes para nos servirmos uns aos outros, que é coisa que nós às vezes não gostamos muito, e muitas vezes para nos descobrirmos, para termos experiências que nos levam à descoberta da nossa própria essência, do nosso próprio eu e da nossa própria espiritualidade e humanidade, do nosso próprio caminho. Devemos ter sempre consciência que, devemos ter pelo menos uma consciência que realmente não há dados adquiridos e não há coisas certas. Tudo é temporário. A única coisa que temos como certa é a nossa própria evolução, se a conseguirmos conquistar. Cada um de nós conquista patamares na vida. E ao conquistar patamares, conquista também conhecimentos. E ao conquistar conhecimentos, conquista também o dom de perceber da sua própria existência e da existência dos outros, o dom de perceber a sua própria espiritualidade e a espiritualidade em si, que nos pode rodear a todos e que nos envolve, muitas vezes nos envolve e que nós nem sequer nos apercebemos. Devemos ter muita calma, muita serenidade e devemos, às vezes, saber esperar. Saber esperar é uma virtude e nós às vezes estamos apressados na própria vida. A vida por si só, hoje em dia, já corre depressa demais. Mesmo nós estando em confinamento, nota-se que há uma passagem do tempo muito rápida. Nota-se que os dias passam muito rápidos, as semanas, os meses, tudo passa muito rápido. Nós já estamos quase no mês de março. Falta pouquinho. E, portanto, nota-se perfeitamente desde janeiro, fevereiro está a passar com esta rapidez, mais um bocadinho, estamos no meio do ano. Nós precisamos sempre de ter essa consciência dessa passagem do tempo e como ela é célere, às vezes a nossa passagem também pelo tempo é célere. E se nós estivermos muito preocupados e dedicados e focalizados num ponto e não virmos os caminhos que passam em nosso redor e os acontecimentos que se estão a dar em nosso redor, nós muitas vezes perdemos a condução da nossa própria vida e ficamos estagnados, parados, ficamos acomodados e nós não podemos. Nem é esta altura é uma altura para isso. Nós temos que ser realmente inteligentes e temos que ser muito fortes, de modo a que nós possamos perceber sempre que nós vamos chegar, que nós vamos nos entender bem a nós próprios e que a nossa descoberta é uma realidade, é um facto. Muitas crianças são aquelas que vão nascendo e houve muita gente que nasceu depois de nós. E outras nascem agora. Essas crianças, muitas vezes, elas já trazem
coisas que nós, quando nascemos, não trouxemos. Coisas interessantes. Por exemplo, elas já trazem um maior conhecimento de qualquer um de nós. Rapidamente aprendem a ler e a escrever. Rapidamente aprendem a falar. Rapidamente a vida delas começa a ser rápido, porque o tempo é rápido. Quando nós formos ver essa criança, vai ter 5 anos, 6, 7, 8, vai ter, mas vai ter outra preparação que nós não tivemos. Tem outro conhecimento e outra forma de se comportar na própria vida que nós não tivemos, não nos foi dada a nós, porque nós nascemos num tempo diferente. E elas nascem neste tempo, mas trazem consigo as experiências de toda uma vida passada, de tudo aquilo que passaram, trazem experiências vivas em si. E é por isso que elas se tornam diferentes, é por isso que elas atuam de maneira diferente, e é por isso que muitas vezes nós, da nossa geração, acabamos por não as compreender tão bem como deveríamos. Nós gostaríamos, mas não alcançamos o patamar que elas já estão, se encontram. Então, há que saber receber no seio da sua família essas crianças que vão ser muito mais bondosas, mais humanistas, que vão estar muito mais preparadas para as adversidades da vida, que vão conseguir descobrir a origem dos problemas e resolvê-los, e que vão conseguir lidar com os problemas de uma forma que nós muitas vezes não conseguimos lidar. Mas também há um trabalho nosso que é a preparação a preparação da vinda dessas crianças. Então, nós não podemos estar assim tão atrás. Temos que ter força, coragem e determinação para as podermos acompanhar, para podermos conseguir compreendê-las, deixá-las atuar, não as prender, como muitas vezes nós fomos presos pela própria sociedade que nos prendeu. Nós não devemos permitir que essas crianças sejam presas. Devemos deixar elas percorrer o seu caminho da forma como elas entendem e da forma como elas se encaixam no próprio caminho. Há uma grande consciência hoje na humanidade que as coisas de alguma forma vão começar que as coisas de alguma forma vão a começar mudando. As coisas vão mudando. As coisas estão a mudar. E é por isso que nós devemos ter todos consciência das coisas que estão a mudar. Muitas vezes o tempo passa-se rápido e elas não mudam na primeira, nem na segunda, nem na terceira semana, nem na quarta. Mas muitas vezes passado 30 dias elas acabam por mudar. Todas as coisas mudam. Todas as coisas evoluem. Todas as coisas têm que atingir os seus objetivos. E nós temos que ter essa consciência de que todas as coisas têm que atingir os seus próprios objetivos e que nós temos que atingir os nossos próprios objetivos. Temos que ser simples. Não podemos complicar o que por natureza já está complicado. A nossa vida desde que nascemos e que vivemos aqui tem sido sempre uma complicação, quer queiramos, quer não. Há diversos problemas, diversas atitudes, diversas ações que nos conduziram a tomar até posições que nunca deveríamos ter tomado, porque quase que atrasámo-nos em relação à própria evolução. E é por isso que nós devemos ter um imenso cuidado, uma imensa consciência
tudo aquilo que nós poderemos, de alguma forma, fazer e de tudo aquilo que, de alguma forma, aprendemos, mas que agora até nem recordamos muito bem, então fazer esse processo de recordarmos, encontrarmos na recordação de todos os acontecimentos que se deram até hoje. E todos eles têm uma justificação, todos eles têm uma linha, todos eles têm algo que nós podemos de alguma forma compreender e que nós de alguma forma podemos aumentar em nós a nossa postura, a nossa descoberta, o nosso encontro connosco próprios. É verdade que às vezes temos a tendência de não reconhecer. Nós sabemos que para crescermos, muitas vezes temos que errar. E às vezes é na luta dos erros, na luta das desgraças, que nós acabamos por encontrar-nos e encontrar o nosso caminho de uma forma simples, mesmo simpática, de uma forma amorosa. Não podemos perder tempo. E não devemos perder tempo. Devemos sempre abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa razão e a nossa espiritualidade a tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e termos consciência plena que tudo o que está a acontecer à nossa volta tem uma razão. E essa razão é a evolução. É nós conseguirmos ter momentos mais de felicidade do que infelicidade. É nós conseguirmos chegar lá, aonde temos que chegar. Nunca nos devemos esquecer das pessoas que passaram no nosso caminho e que nos tocaram de alguma forma. Porque também foi graças a esse conjunto de pessoas, boas ou más, que nós fomos amadurecendo, que nós fomos adquirindo uma maior maturidade, um maior conhecimento, uma maior visão e que nós fomos conquistando algum terreno que nós não éramos capazes de conquistar se não tivesse ou havido essas lutas e essas guerras. Nós temos que aprender a lembrar-nos isso como lições e temos que aprender a perdoar-nos a nós próprios de todos esses erros cometidos e de toda essa vivência muitas vezes desequilibrada que nós vivemos na própria vida. Não acredito sequer que cada um não fosse premiado segundo as suas atitudes. Eu não acredito que cada um não se premie a si próprio. Eu não posso aceitar, é o castigo que cada um impõe a si próprio por causa dessas lutas, por causa dessas guerras. Por isso é que é importante o perdão. O perdão é algo nosso, algo que vem das profundezas do nosso ser. Nós temos de saber perdoar, porque assim, quando nós nos lembramos todas as coisas passadas, não temos raiva, rancor. É como que se nós tivéssemos passado a nossa prova, ultrapassado até para um patamar mais elevado. E é por isso que nós devemos sempre ter em consideração o perdão, nós perdoarmos a nós próprios, a aceitação. É bom sempre nós aceitarmos esses mesmos acontecimentos, essa mesma vida que nos foi dada e que muitos de nós já vivemos até hoje, com essas saliências todas. É bom nós compreendermos, nós perdoarmos e nós aceitarmos, para quando nos viramos de alguma forma, para quando nos viramos para trás, não termos esses raios de tristeza, esses laivos de tristeza, de angústia e de interrogações onde
E se eu fizesse desta maneira, e se eu fizesse aquela, e se aquele acontecimento eu tivesse controlado, como se as coisas estivessem nas nossas mãos. Elas muitas vezes não estão nas nossas mãos. Nós seguimos um plano e seguimos a própria intuição. E muitas vezes nós não a percebemos. Quando a intuição corre para o negativo, o desespero, a angústia, a revolta, ela corre como um rio desenfreadamente. Quando corre para a união, a compreensão, a aceitação, a entrega, o rio corre muito lentamente. E é aí que nós devemos, de alguma forma, aprender a observar nesse próprio rio que é a vida. E aprendermos que quando ele está correndo depressa demais, algum problema está mal. As coisas estão mal conjugadas. Se ele está a correr lentamente, mas lentamente demais, também as coisas não estão bem. Mas se ele corre, se ele corre de uma forma equilibrada, sem ser lento, nem sem ser muito rápido, mas ali, no meio, uma certa estabilidade, muitas vezes conseguimos ouvi-lo, ele, quando passa, quando nós estamos à beira dele, conseguimos ouvir o murmurar das águas. Quando nós conseguimos ouvir o murmurar das águas, é quando há aquela estabilidade da nossa própria vida. Também temos que aprender a ouvir para além daquilo que ouvimos que está em nosso redor. Das pessoas, das coisas, dos pássaros cantando, da floresta, do próprio mar. Temos que saber ouvir para além disso tudo. Porque se nós começarmos a ouvir para além disso tudo, nós vamos chegar à conclusão que nós nos estamos a ouvir a nós próprios. E é muito importante nós nos percebermos que nos estamos a ouvir a nós próprios. Porque ao escutar-nos, nós aprendemos como ao escutarmos, para além de toda a desarmonia, nós aprendemos. E nós conseguimos angariar para cada um de nós o equilíbrio que nós temos mesmo necessidade. Que sejamos gratos, que sejamos gratos à própria vida, que sejamos gratos ao próprio amor, que sejamos gratos à própria fraternidade. Que sejamos gratos à nossa própria família terrena e muito gratos à nossa família espiritual. Que a gratidão seja algo constante em nós. A compaixão, a compreensão, o amor mesmo, o amor fraternal, que seja constante na nossa própria vida. Que nós possamos sempre, todos os dias da nossa vida, não querer compreender o que se passa com o outro, mas querer compreender o que se passa connosco. Não querer falar daquilo que o outro está a fazer, mas querermos falar daquilo que nós estamos a fazer. É muito importante ter essa consciência, porque muitas vezes nós nos distraímos a olhar para os outros, até a julgá-los, a condená-los, a criticá-los, mas esquecemos de nos observar completamente, de nos escutarmos e de falarmos de nós próprios. Temos que ter essa ideia de conversarmos connosco, de sabermos aquilo que queremos e pretendemos da própria vida, de sabermos que quando estamos alegres é sinal que a nossa tristeza está a dormir. E quando estamos tristes é sinal que a nossa alegria está a dormir. E nós temos que saber acordar a alegria nos momentos certos e não ficarmos tanto tempo a viver com a tristeza ao nosso lado. Como é às vezes, temos que acordar também a nossa tristeza para não ficarmos completamente a vivermos com a alegria ao nosso lado.
Porque nós não podemos ir para os extremos da nossa vida, temos que ficar no meio, no equilíbrio da própria vida, e aí entendermos e aí percebermos exatamente que a nossa vida tem sentido, faz sentido, e que nós conseguimos caminhar conscientes, reais, e que nós conseguimos, de alguma forma, caminhar tranquilos e certos da vida que está em nós e conseguimos partilhá-la para com todos. E, sobretudo, nós também temos que aprender a partilhar connosco. Isso é muito importante. De todas as coisas da vida, o mais importante é o conhecimento que nós podemos ter da nossa própria vida. Evidentemente, que sábio é aquele que se conhece a si próprio e não aquele que conhece os outros. Mas também não deixa de ser verdade que através da observação dos outros nós acabamos por nos conhecer a nós próprios e acabamos de alguma forma por determinar um reajuste, um reequilíbrio e determinar a nossa própria vida de nos sentirmos completamente realizados, bem connosco, sem penas, sem angústias, sem intranquilidades, sabendo, porém, que essas coisas todas passaram na nossa vida e continuarão a passar até ao momento exato em que nós nos soubermos escutar, percebermos que não temos tudo como certo, percebermos exatamente que nada é nosso, não perdermos tempo em busca daquilo que nós pensamos que é a nossa felicidade e o nosso bem-estar. Nós temos que perceber e temos que ganhar o tempo na conquista daquilo que nós realmente pretendemos e queremos. Claro que nós não vamos querer o mal de ninguém. Nós não vamos querer que as pessoas sumam e desapareçam só para nós estarmos bem. Há lugar para todos na nossa vida, sejam bons ou sejam maus. A forma de lidarmos com todos é que é totalmente diferente de uns para com os outros. Mas só consegue fazer isto quem se encontrar consigo próprio. Porque aquele que não se encontrar consigo próprio nem consegue compreender a atitude daquele que se encontrou consigo próprio, a atitude que ele tem em relação a determinados assuntos da própria vida. É pena que, às vezes, nas aulas das escolas e das universidades, não se aprenda a ser um bom cidadão, um ser humano. Não se aprenda um bom comportamento. Não se aprenda aquilo que é melhor, que somos todos diferentes e todos somos iguais a nós próprios. É por isso que cada um precisa de se conhecer a si próprio. Pode nem estar a fazer muito sentido o que eu estou a dizer hoje na minha reflexão para vós. E pondo isso como uma hipótese, porque não? Vale sempre a pena. Vale sempre a pena nós observarmos, vale sempre a pena nós de vez em quando pensarmos que não temos nada como adquirido e nada como certo, porque se evitariam muitos problemas e além de evitar muitos problemas nós aprendíamos a viver melhor no seio do amor, aprendemos a viver melhor nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações, por fim, afetivas, que é o mais importante. Nada melhor e nada mais importante que são as nossas relações afetivas.
Não é fácil ter-se uma relação afetiva muito equilibrada, porque se tivermos também uma relação afetiva muito equilibrada é mau sinal. É sinal que caímos na apatia. Caímos ali. Nós já funcionamos naquela relação em piloto automático. E isso é mesmo muito desagradável, porque é como se alguém se tivesse que anular para que a outra pessoa fosse feliz. E isso não pode acontecer na vida. Eu não posso anular a mim para fazer outra pessoa feliz. Eu tenho que me sentir a mim, tenho que vivenciar as minhas experiências, tenho que me amar, tenho que adquirir as competências necessárias e o conhecimento necessário para o compartilhar. Mas não tenho que deixar de ser eu próprio, só para que os demais se possam sentir muito felizes, muito tranquilos, ou possam sentir até uma vontade enorme de discutir e de arranjar problemas. Eu uso-me a mim como exemplo. Algumas coisas não acontecem comigo, mas são observadas por mim. Mas o que eu uso e o que eu digo encaixa-se perfeitamente em cada um de nós, até em mim próprio. É por isso que eu às vezes gosto deste momento de reflexão que tenho convosco. E como sei que isto fica gravado, sei que vocês, quando querem, vão ouvir outra vez, vão escutar. E aí vão encontrar algumas respostas, se a vossa teimosia vos deixar, algumas respostas que andais há muito a procurar. Espero mesmo, sinceramente, que esta reflexão seja o rio a correr no seu próprio equilíbrio. Vou passar à oração. Reflexão é mesmo para a gente refletir, pensar, interrogar, questionar a nós próprios. Então, vamos passar à nossa oração. Espiritualidade. Cada um de nós tem os seus próprios problemas, as suas próprias angústias e as suas próprias maleitas também. Cada um de nós, e há dias, cada um de nós está irritado, não está conformado com nada. É uma inconformação. É um desalento. Há dias assim. Estes dias que passamos na Terra, muitos são os dias que são assim. E nós gostaríamos que fosse diferente. Fossem dias mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, em que nós percebêssemos muito melhor a nossa própria vida e em que nós percebêssemos a forma como compartilhar da nossa vida com os outros sem haver uma anulação de nós próprios. Neste momento, invoco-vos, a vós, anjos da guarda, mentores espirituais, espíritos guias, e a vós todos que estáis no patamar ideal para nos podermos ajudar nesta descoberta do nosso próprio eu e nesta descoberta da nossa própria identidade, para que não caminhamos sobre as águas turbulentas, mas que saibamos caminhar nas almas serenas, nas águas serenas e calmas, com as almas serenas e calmas. Que os acontecimentos da própria vida nos levem a refletir em nós e em vós,
e que esta nossa comunhão e essa nossa união seja tão forte, tão forte e tão afim, que quando nós entramos em oração, possamos de imediatamente, através do processo intuitivo, receber algum conselho, alguma coisa em nós começar a transformar-se. Existem também muitos doentes, uns com mais gravidade, outros com menos gravidade, mas existem muitos. E muitos são aqueles que, com a doença, aprendem alguma coisa. Outros ainda ficam muito mais revoltados e mais dispersos no rio das amarguras. É por esses que hoje nós nos unimos para aqueles que estão dispersos e no rio das amarguras, para que eles encontrem a sua própria luz, para que eles encontrem o seu próprio ser e para que eles possam rapidamente sair dessa situação em que se encontram. Há sempre saídas, e várias saídas. E há saídas que são melhores e saídas que são piores. Nós o sabemos. Mas vós, nesses momentos, podeis nos orientar para nós, na verdade, fazermos as escolhas acertadas segundo o nosso projeto de vida, a nossa evolução. Muitas vezes está na nossa essência, mas não está na nossa consciência. Visitai, nesta noite terrena, e em todos os continentes, mesmo aqueles que já são de dia ou ainda são de dia, quando a noite passar, visitai nesta noite terrena todos os irmãos e irmãs, todos os seres humanos que necessitam e precisam de um abraço fraterno e precisam que o seu processo intuitivo se mexa e precisam até de saber como se curar a si próprios e precisam dos afetos. Não podemos nós ir a correr por aí adiante por todo o mundo, mas podereis vós. Nós emanamos a oração e vós pegais, espalhais por esses lugares mesmo, por esses sítios onde se encontram esses homens, essas mulheres e essas crianças com as lágrimas nos olhos, com o sofrimento no coração, com o corpo muitas vezes despedaçado e com a vida completamente amargurada mesmo. Abençoai-os a todos nesta noite, tocai-os a todos nesta noite. Que ninguém fique para trás e ninguém fique esquecido, mesmo não sabendo nomes, não sabendo a existência dessas mesmas pessoas e desses mesmos acontecimentos. Na verdade, nós temos a consciência da existência de tudo o que nos passa à nossa volta quando prestamos atenção. Mas vós sois os seres espirituais, sois aqueles que nos conduzis e nos protegeis e nos orientais enquanto nós estamos na Terra. É por isso que nós até esquecemos que somos essência, que somos imortais, que a vida continua. É mesmo por esse motivo que tudo isso acontece. E é por esse motivo que vós nos acompanhais. E é por esse motivo que vós tendes, de alguma forma, que nos auxiliar em momentos em que a solidão pesa, a amargura está, a tristeza é constante, a depressão catapula a mente do próprio homem e a essência fica parada, sem poder fazer nada, porque o homem perde, em determinadas situações, a sua própria integridade e perde-se
na escuridão da própria vida. Por isso, é um apelo sentido, uma conversa e uma oração sentida por todos, sem exceção, seja qual for a posição que seja ocupada por cada um e seja qual o estado de cada um. Um forte, sincero abraço fraternal transmitido por vós a eles, de nós para vós e de vós para eles. E a nossa bem-aja. Por todas as coisas. E por toda a nossa vida. Não queremos esquecer, porém, e nunca nós devemos esquecer daqueles que passaram por nós e que de alguma forma já partiram, para que eles encontrem o caminho de regresso da nossa origem, que é a pátria espiritual. O amor e a verdadeira fraternidade seja enviada sempre e em todos os momentos possíveis de nós para vós e vós espalhais. E nós ficamos gratos, porque sabemos que todos eles serão tocados. Bem-haja pela vossa presença amorosa, bem-haja pela vossa ligação, bem-haja por nós próprios conseguirmos manter a suavidade do contacto. Amor e gratidão. E assim, dou por terminada a 241ª jornada de oração. Dou por terminada esta jornada de oração. Esperando que cada um de vós, de alguma forma, ou que eu, de alguma forma, possa ter contribuído para o vosso bem-estar e para a vossa própria descoberta, assim como contribui para comigo. Que durante a noite, vós que mais precisais, sejais levados aos hospitais espirituais a fim de ser tratados. E as escolas espirituais, que são aqueles campos magnéticos e espirituais, para que sejais esclarecidos. Esse é o meu desejo para todos aqueles que a partir de agora possam então estar no seu descanso e possam então ser transportados para todos esses lugares. Contra o resto já sabeis, é a minha declaração para convosco. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido e que vos seja concedido o que vos for devido. Bem-haja a todos, por mais uma vez, nestas jornadas de oração, estarem comigo. Até amanhã. Uma noite tranquila, uma noite grata e uma noite e um nascer de novo amanhã, quando acordarem. Um nascer de novo gratificante para que podeis enfrentar os vossos próprios desafios. Bem-haja, boa noite, amor e gratidão.